Salve, salve, povo maravilhoso, abençoados, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui no curso técnico, serviços jurídicos, me chamo Laudo Natel e estamos aqui nesse segundo semestre dando continuidade à nossa disciplina Introdução ao Estudo Jurídico, Estudo do Direito. Pois é, coisa maravilhosa, né? Fantástico! Vamos lá trabalhar, meu povo! Olha ali, meu diretor, coisa fantástica, o tanto de polo. Um abraço a todos os polos, a todos os professores, professoras, pessoal da Secretaria de Educação, em especial a você, aluno, aluna que nos acompanha com esse projeto bacana na tua vida, que é terminar o ensino médio já com uma profissão. Então, seja você muito bem-vindo. Tamo junto e vamos para o que nos interessa. O que é que você pode abrir a boca e dizer em termos de estudos, né? O que é que eu preciso lembrar? Bom, nós ontem, né, tivemos a presença do professor Carlos Eduardo, grande amigo meu de várias datas, longas datas, e ele esteve aqui batendo um papo muito bacana sobre norma jurídica, né? E aí, conceituação. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa disciplina, Introdução ao Estudo do Direito, ela é uma disciplina propedêutica, ela é uma disciplina de base. E ela nos permite, a todo instante, estarmos aí indo e voltando no quesito, não é? Chamado conceituação, definição, casos práticos, exemplificação, né? Coisas do nosso dia a dia. É a parte excelente dessa disciplina e por que não falar do direito? Essa ciência, ela está presente em nossas vidas. A todo momento nós respiramos o direito. Então, quando se fala de norma, né? Quando se fala de norma jurídica, quando se fala de normas, você começa a traçar uma linha de raciocínio. Vamos lá. Aí na sua escola, você deve estar se deparando com normas internas, não tem? Aqui no canal Educação, nós temos regimentos e normas internas. Em qualquer empresa que você vá trabalhar, você tem que seguir um conjunto de normas. Esses atos normativos, né, essas normas, elas servem para quê, turma? Raciocine aí. Vocês têm essa visão. Raciocine aí comigo. Para que você acha que servem essas normas? Tudo bom, Raíssa Tavares? Adorei os símbolos, eu também amo de coração. Sou suspeito para falar, né? Sou operador do direito já há alguns anos e eu super amo estudar direito todos os dias. Todo santo dia é algo novo, é uma situação nova. Por isso que se diz que todo caso é um caso. A gente não pode olhar tudo por uma régua dos justos, né? Então, olha só. As normas, para você que está aí tímido em falar com as suas próprias palavras, ela vem com esse pressuposto, né, de controle social. Ela vem para que possamos ter uma previsibilidade de comportamento. Não é assim? Sem as normas, todo mundo iria viver segundo os seus próprios preceitos, o seu próprio achismo. E aí nós incorreríamos numa grande balbúrdia social. Nós não iríamos nos respeitar, porque cada um de nós temos os nossos deveres, mas nós temos os nossos direitos, não é? Daí a máxima, que o meu direito, ele termina onde começa o seu. Até aqui estamos bacana, gente? Tá dando certo sem entender? Então, quando se falar em norma, você vai dizer assim, a norma ela tem um pressuposto de utilização social. Essas normas, elas servem para dar previsibilidade no comportamento. Então, quando se fala nesse conjunto, esse conjunto de normas, ele vislumbra uma paz social. Cada um vivendo dentro daquela limítrofe e sabendo que se você ultrapassar aquele limite, você vai ter ali, não é, a possibilidade de uma sanção, a possibilidade das mãos fortes do direito, o puniendi mesmo.
seja ele através de uma prisão, seja ele através de uma sanção, seja ele através de uma multa, não é? Seja ele através de prestabilidade de serviços sociais, quando se fala em práticas, né, que vão de encontro à lei de menor potencial ofensivo. Enfim, nós sabemos, né, Auriane, que eu tenho esse conjunto normativo para que eu possa ter uma previsibilidade da conduta social. Aonde ali eu estiver, eu sei que vai ser observado um conjunto normativo para que todos nós em sociedade, aonde estejamos nós aqui no território, né, brasileiro, justamente para dizer, olha, eu tenho que fazer assim porque eu não posso por conta da lei. É aquele impositivo. Então eu posso dizer que além de coativo, ele é coercitivo. Certinho? Porque senão, do que adiantariam as leis se eu não tivesse uma contrapartida para aqueles que são audazes em infringi-las? É a máxima que você tem que raciocinar, tá? Por isso daí dizer que eu posso ter os beneméritos da lei, né? E aí eu tenho o fator positivo. Ou também o fator negativo, porque ele é impositivo por unidade e ele é observado por todos nós, porque não tem uma lei específica para mim, para o meu diretor, para você, né? A lei ela é de uso geral. Então temos aqui uma lei de trânsito, lá o Código Brasileiro de Trânsito. Vamos nos acercar de coisas que a gente pode ver no nosso dia a dia, né? A Auriane ali, ó, as normas mantêm a ordem e a organização. Eu adorei a Auriane. E é exatamente isso. Tudo bom, Fabiano? Fabiano nos assistindo lá de Goiânia, né? Muito, muito legal. Obrigado aí, povo, né? Que nos acompanha de outros estados, em especial aqui o Fabiano, que nos acompanha lá de Goiânia. Um forte abraço, Fabiano, e seja sempre muito bem-vindo. Então vamos aqui bater o primeiro ponto, né, do nosso conteúdo. Quando se fala de norma jurídica, aí você vai saber que é todo um conjunto normativo que visa a preservação e a previsibilidade comportamental de todos nós, seres humanos, em sociedade. Tá? Professor, você falou seres humanos. Exatamente. Miguel Reale diz que direito é fato social. Não existe direito de um homem só. Não é? Por isso que nós vamos ver uma das características é ser bilateral. Eu preciso ali estar, não é? me relacionando com outros pares e ali vai surgir, gente, uma vivência que vai ser observada de perto pela norma jurídica. Seja de mim para com uma outra pessoa, seja na qualidade de cliente para com uma empresa. Aí você já sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica, e assim sucessivamente. Então, essas nossas relações em sociedade, elas são observadas criteriosamente para que nós possamos ter um rito harmônico de convivência salutar. Tudo bom, Yasmin? Lúcio Gomes de Sá, Pedro Laurentino e Yasmin Rosado. Ah, professor, então eu já sei que, vamos lá, o direito ele é fato social. Não existe direito de um homem só. Quando eu lembrar disso, né, lá de Miguel Reale, quando ele diz que direito é fato social, eu sei que a previsibilidade das relações entre nós seres humanos em sociedade, ela é acompanhada de perto, né, ela é acompanhada de perto pelo direito. E aqui na nossa disciplina, Introdução ao Estudo do Direito, como ela é base, nós vamos estar vendo essa panorâmica, né? E ela vai estar nos dando, de cada ramificação do direito, um anteparo teórico, para quando nos outros níveis daqui do curso,
você já possa estar sedimentando essas características. E aí a Raíssa Tavares colocou o seguinte: a lei é para todos. Exatamente, Raíssa. Tá? A lei ela é para todos. Todos nós, enquanto sociedade, nós sabemos que temos a obrigatoriedade da observação das leis. Não é? O Código Brasileiro de Trânsito ele diz o seguinte: eu tenho que dirigir um carro, mas eu não posso dirigir de chinela de dedo. Né? Ou você vai dirigir calçado ou com um calçado descalço ou um calçado fechado, nunca de chinelo de dedo. Mas muito provavelmente aí na sua cidade, vez ou outra, você vê alguém dirigindo um carro, não é, com sandálias de dedo, pilotando uma moto com sandálias de dedo, pilotando uma moto sem o capacete e assim sucessivamente. Professor, então o erro não está na lei, mas está na educação da sociedade. Perfeitamente. Só fazendo aqui um adendo. Por um exemplo, é ou não é comum nós vermos as pessoas xingarem no meio da rua ou entre as outras pessoas? Xingarem, dizer impropérios, nomes feios. Em algumas outras regiões, quando você assim ultrapassa o direito daqueles que não apreciam esse tipo de verbalização, eles fazem uma reprimenda tomatizada para você. E automaticamente essa pessoa pede até desculpas. E às vezes ela é até convidada a se retirar do local. Nós vamos sair aqui do Brasil, nós vamos ver esse tipo de posicionamento, por um exemplo, na Europa, na América do Norte. Vez ou outra, você que gosta de assistir filmes, minisséries, você observa que eles xingam muito, né? Mas se eles assim fazem perante as pessoas num local público, vez ou outra você consegue analisar que ali ele sofreu uma reprimenda verbalizada. Alguém chega, né? E aí ele pede desculpas e assim sucessivamente. Então, nos falta ainda não só o conhecimento da lei, mas nós temos que nos educar também. Por um exemplo, você aí na sua residência já passou por uma circunstância onde você tem um vizinho que gosta de ouvir som alto a toda altura, né? Entra por 10 horas da noite, vai para meia-noite, 3 horas da manhã, a farra para ele está muito boa. Mas será que essa conduta ela é louvável? Será que não há uma previsibilidade em lei que normatize essa conduta, mesmo ele estando dentro da sua propriedade, né, vivendo o seu privado? Não é? Por quê? Porque nós chamamos também do direito coletivo. Nós temos o direito da boa vizinhança. Nós temos esse comportamento prescrito em lei. Nós temos esse comportamento prescrito em leis municipais, estaduais. Nós temos esse comportamento prescrito em órgãos que tratam dessa boa convivência. Mas me diga, precisa tudo o Estado estar adentrando nessa seara para resolver essas coisas? Obviamente que não. Aí nos remete o quê? A parte da educação. Por que muitos preferem chamar logo os órgãos competentes que tratam dessa fiscalização? Porque muito provavelmente, se você for falar com um vizinho desse, ele vai se zangar, vai dar uma possibilidade de dar tudo errado. Enorme, não é? Então, aí é bater naquela tecla. Não é somente a lei, mas nós temos que fazer aquele serviço para cada um de nós mesmos, aquele trabalho de formiguinha. Não é? Todos nós somos fiscais da lei e todos nós temos que ter um posicionamento para que ela se vislumbre em completo. Bacana? Então, gente, as normas, elas são importantes por conta disso. Elas nos oferecem, não é, um grupamento de posicionamentos, são ferramentas que vão nos moldando, nos orientando a vivermos viver em sociedade, certinho? Então, o objetivo é examinarmos essas questões teóricas, é desenvolver essa visão, né, crítica no tocante a essa definição, diferenciação, tá? E nós vamos aqui, ó, ao longo desse semestre, está vendo aí o que é um direito público, o que é um direito privado,
e vários outros conceitos, definições, as escolas, tá? Aí passaremos a revisitar a questão da teoria tríplice, né? Da teoria tridimensional, que foi maturada por Miguel Reale. Nós vamos viajar nesse mundo teórico da norma jurídica, vamos ver o que é lei, relembrar o que é súmula, né? Jurisprudência, tá? Sanção, ato normativo e assim sucessivamente. Então, até o final do nosso período, nós estaremos fazendo esse pool de informações. Por quê? Porque nós temos a consciência de que, como são muitos detalhes, eu não posso somente chegar aqui, pronto, a aula hoje é sobre isso e Zé finir, não é? E acabou. Não. Esse processo de aprendizado a gente faz por aquele processo exaustivo de repetição. É chato, é mais demorado para mim, mas é melhor para cada um de vocês, tá bom? Então vamos para cá, meu povo. Vamos um pouquinho adiante, vamos relembrar um pouquinho algumas coisas aqui que se fazem necessárias serem relembradas com muito carinho. Então, o que é que eu posso relembrar e que você já vai anotando aí no seu caderno, né? Você já sabe que eu estou falando de norma, né? Eu já sei que eu estou falando de norma jurídica. Eu já sei que essas normas elas estão presentes para a sociedade, assim como a sociedade está aí para o direito. Nós vimos que o direito ele tem essa mão forte, né? Essa mão de dizer assim, olha, você não tem opção, ou você cumpre, ou você vai sofrer aí as consequências da inobservância dessas limítrofes jurídicas, né, Tiago Martins? O Tiago disse assim, não, pois o som invade as outras casas perfeitamente, né? É o coletivo fica em evidência ao individual. Isso é advindo da onde? Da norma, não é? A norma, ela se apresenta na vida social como um querer que o outro, né? Um querer que o outro ou os outros deve ou devam se conduzir, gente, dessa forma que o Tiago disse, não de invadir a vida alheia, não de invadir, não é, a sua privacidade, mas pelo contrário, normatizar uma conduta de forma a que todos fiquem vivendo em perfeita harmonia. Eu gostei aí, viu, Tiago? Tiago Martins aí fez uma observação muito bacana e a Raíssa anteriormente disse, a lei está para todo mundo. É por isso, Raíssa, que eu não vou, eu sou aqui da área, né? Eu vou aqui advogar, eu sou aqui juiz, eu sou delegado, vou botar meu sonzão estrondando que eu quero ver quem é que vai chegar aqui. Né? É o meu diretor dizer, eu sou o diretor aqui, o Natel tá bem aqui vizinho, vou botar aqui, ó, meu Bob Marley, né? A melodia. Será que ele pode fazer isso? Né? O meu diretor, eu sou o diretor dele lá no canal. Será que ele pode fazer isso? Claro que não pode. Por quê? Tem toda uma conduta a ser observada. Por isso que eu amei tanto aí a ponderação da Raíssa Tavares e dizer a lei é para todos, e o Tiago, não, pois o som invade as outras residências e eu também tenho o meu direito individual. Lindo, lindo demais, tá? Olha aí as normas fazendo a diferença na vida desses alunos espetaculares. Então, gente, o direito, ele possui como característica, você vai colocar aí, ó, heteronímia, coercibilidade e bilateralidade. Né? A moral possui a unilateralidade, incoercibilidade e autonomia. Ora, a moral vem de cada um de nós, não é como a norma. Né? A norma eu já sei que é um ato de vontade intencional. Ela é dirigida a certas condutas, o quê? Humanas. A moral não, eu posso falhar na minha moral. Posso ou não posso? Posso. Eu posso falhar na minha ética. Posso ou não posso? Posso, porque ela é individualizada. Não é? Eu posso, o que pode ser moral para mim, pode ser o inverso para outro. E assim, o que pode ser ético para mim,
não pode ser ético para outros, tá? Então aqui precisaríamos ter esse conjunto normativo para que, não observando esse direito que eu tenho em sociedade, os meus costumes, a minha educação, eu pudesse observar uma lei para todos, né? Uma lei que forçosamente, pela coercibilidade, diga assim: ei, eu não posso invadir a vida de outras pessoas. Eu não posso, com o meu som, invadir a casa de outras pessoas. Eu não posso, com o meu verbalizar grosseiro, que para mim é natural, porque eu fui educado assim, atingir, né, as outras pessoas que estão ali, num shopping, num bar, num restaurante, com família, idosos, filhos e etc. E turminha, até aqui todo mundo está acompanhando essa linha de raciocínio. Tá ficando claro você entender isso? Coloca aí para nós, porque essa aula ela é para você. É por isso que eu tiro aqui todo o peso do vernáculo, todo o peso dessas frases, né, bem difíceis, e eu tento explicar com uma coisa que a gente entenda do nosso dia a dia, porque fica mais fácil você fazer uma relação. Certinho? Ah, professor, então eu posso dizer que o direito ele possui essas características, né? Ela não é um processo de caridade. Então eu vou dizer que ela é heteronímia, coercibilidade e bilateralidade. Enquanto que a moral, ela não é assim. Né? A moral, unilateralidade, incoercibilidade e autonomia. Costuma-se afirmar que a norma moral ela é anterior às normas jurídicas. Vai anotando aí nessa linha de raciocínio que você tem. Interior, ela independe de fenômenos exteriores. Não cogente, ou seja, não pode dispor do poder punitivo de uma autoridade pública para fazer valer seus mandamentos, recorrendo-se às sanções da consciência, rejeição social e vergonha. Aqui está o punitivo, né? Vamos lá. Eu acho que alguém aqui um dia já deve ter ouvido assim: eita, rapaz, ontem tu tomou todas e ontem tu fez marmota, né? Como se diz aqui no Nordeste. Ontem tu extrapolou todos os limites. Que tu não achando pouco, olha, tu jogou o saco dos mantimentos de casa lá fora. Tu disse que queria a carne, reclamou da carne que não estava assada, mandou jogar para os cachorros, xingou a mamãe. Mamãe, que tanto te considera. Aí tu diz o quê? Eu não lembro não. Ou não me diz um negócio desse não. Não é assim? Aí a pessoa diz assim, olha, eu não vou te falar mais nada não, porque eu sei o que tu tá passando. É chamada de ressaca moral. Já ouviram falar nisso? A pessoa aprontou tudo, não é? No seu exagerar, não é? Dentro daquele seu direito, do livre-arbítrio, mas ele esqueceu que ele tem que manter uma linha comportamental para viver em sociedade. Não é, Raíssa? A Raíssa está colocando aí, sim. A Auriane também participando, não é? Então percebem que eu tenho somente como freio, não é, da minha moral, da falta de ética, o meu remorso, a minha vergonha, ele é interior. E essa questão ela vai mudar de pessoa para pessoa. Certinho? Não é sancionada, promulgada. A norma moral destina-se a aprimorar a convivência humana de um grupo social que está ordenado pelas normas jurídicas. São exemplos dessas normas. Amará o teu próximo como a ti mesmo, não é? Pedir bênção para o pai, para a mãe, não é? Não interromper os mais velhos. Já ouviram isso, não é? Não passar entre as pessoas quando essas estão conversando. Não interromper alguém que começou a falar primeiro do que você. Então a gente pode aqui, né, verificar, né, fazer o bem sem olhar a quem. A gente pode observar aqui que dentro desse quesito moral, a gente tem algo que traz desde os nossos primórdios, dos nossos ancestrais e assim sucessivamente. Então as noções,
A todo instante elas vão aflorar aqui na nossa disciplina, tá? Então, a norma jurídica, turma, ela é esse comando, ela é esse imperativo dirigido às ações dos indivíduos, nós em sociedade, seja pessoas físicas ou sejam as pessoas jurídicas, tá? E também os demais entes da federação. Todos nós, enquanto, né, adicionados no Estado brasileiro, nós temos que, independente de onde estejamos nós, observar essa questão de leis, normas, né? Tanto faz estarmos aqui lá em Oeiras, como lá em Isaías Coelho, como lá em Pedro Marcos, assim como em Ribeiro Gonçalves, ou aqui em Teresina, ou lá em Tamboril. Não importa. A lei ela é para todos. A lei ela é para todas as pessoas. E todos nós devemos observá-las. Tá? Até mesmo o Fabiano está lá em Goiânia nos acompanhando, ele sabe que a lei é para todos. Não está aqui na nossa cidade, não está no nosso estado, mas o Fabiano sabe que se ele, não é, deixar o sonzão lá a toda altura, não é, se ele for pilotar uma moto sem capacete, tá, ele sabe que vai ter algum prejuízo. No caso, como aparenta ser uma pessoa extremamente educada, vai sofrer as sanções positivadas pelo Estado, pelo órgão regulador, assim como a famosa ressaca moral. Rapaz, já foi que eu fui fazer ontem, rapaz. Já que eu tava com a cabeça, né? É daí dessas grandes vergonhas que alguns passam, é que a pessoa diz: eu nunca mais eu vou fumar na minha vida. E uns deixam de fumar, literalmente. Uns dizem: eu nunca mais eu boto, não por morte, nunca mais eu coloco um copo de bebida na minha boca. Eu acho que você já deve ter ouvido isso. E alguns deixam de beber, literalmente. E assim sucessivamente, né? Então, gente, é importante observarmos as questões moral, ética, né? A norma jurídica, porque elas vislumbram esse nosso bom comportamento, tá? Então, em termos de estrutura da norma jurídica, senhores, o que é que eu ainda posso dizer? Né? Essas relações sociais, essas atividades que nós temos em relação na sociedade, que ela é normatizada, né? Que ela prevê uma conduta, um comportamento, ela segue um rito estrutural. Então, a estrutura da norma jurídica, senhores, completa, ela integra sempre dois elementos. Olha aqui fazendo sentido agora. A questão da previsão e a estatuição, tá? A questão da previsão e a questão da estatuição. E professor, previsão como? E aí eu digo para você. Vamos lá ver em que quesito eu estou falando previsão. A previsão, ela faz menção, ela faz referência à situação da vida típica. Tá? Como assim, professor? Cuja verificação em concreto, ela desencadeia o efeito. Então, é na previsão que eu sei que vai ter um efeito. É na previsibilidade, o legislador vai dizer, olha, se isso acontecer, tem esse outro anteparo aqui. Né? Pois é. Já imaginou se nós olhássemos o artigo 121 do Código Penal, do CP, matar alguém, e não tivesse as qualificadoras, não tivesse os atenuantes? Não é? Já imaginou se lá no cômputo da pena, o juiz não se fizesse valer da dosimetria da pena? Eu iria incorrer numa injustiça. Por quê? Porque a lei ela vislumbra que, dependendo de uma ponderação visualizada em código, no caso do Código Penal, eu tenho, não é, motivos pelos quais levam um aumento de pena ou até mesmo uma diminuição. Né? A dosimetria, ela observa isso. Por quê? Porque diz também a lei
que cada indivíduo, quando ele infringe um comportamento esperado em sociedade, onde nós não podemos desempenhar certas atitudes, você seja observado na proporcionalidade daquilo que você cometeu. Entenderam isso? Então, onde é que eu encontro esse farol, né? Lá nos códigos. E aí você tem Código Penal, né? Aí você tem o Código de Processo Penal, que é o CPP. Você tem o comportamento prescrito em pessoas físicas e jurídicas lá no Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, né? E assim sucessivamente. Tudo tem que estar publicidade, né? Ó, publicado, e ninguém pode abrir a boca e dizer: ah, eu não sabia da lei. Tá? Eu não sabia da lei, porque está ali, ela é pública. Hoje, por um exemplo, aonde quer que você chegue, que tenha uma relação de consumo, de venda de produtos, de venda de serviços, né? Aquela empresa, obrigatoriamente, ela tem que ter um Código de Defesa do Consumidor. Não é? Para que, quando você fique em dúvida, né, de um comportamento que foi feito ali naquela empresa, ou por alguém que trabalha ali, você tenha como, me dê bem o Código de Defesa, ou você abre aqui no seu celular e diga, ó, Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu colocar aqui o núcleo desse comportamento. Será que podem me cobrar os 10% do garçom? Né? Será que isso é legal? Será que podem me cobrar o cover artístico? Né? Ou em que situações isso possa ser cobrado? Será que, eita, eu perdi a comanda? Rapaz, tu perdeu a comanda, doido. Tu sabia que tu vai pagar uma multa nisso aí? Tá ali, ó, dizendo, ó, que tu chegou aqui. Rapaz, não diz um negócio desse não. Rapaz, eu trouxe dinheiro só para 3 águas. Que a mulher parece um caminhão-pipa bebendo 3 águas. E aí eu comprei 2 cervejas e olha lá. E é para durar até 4 horas da manhã. Ah, isso chama-se desinformação. A outro amigo teu, né, diz assim, rapaz, tu não lembra não lá do curso que a gente faz? É mesmo, rapaz, o professor estava falando sobre o negócio, o meu nome lá, tal de CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, né? Tem lá uma previsibilidade, isso é até pacífico, é só se me avisarem com muita antecedência e ficar publicidade, ó, tá ali, ó, tudo quanto é canto, cobramos cover artístico. A partir do momento que você chegou e a banda começou a se armar, o cara tem que chegar na tua mesa e dizer, olha, vai ser cobrado a partir de quando a banda começar a tocar, vamos ter que zerar aqui e não cobrar um cover artístico por pessoa. Eu já vi isso acontecer aqui em Teresina. É? Ah, professor. Eu cheguei lá para o cidadão e disse, olha, você não pode me cobrar uma multa por conta da perda da comanda, não. Porque eu estou aqui me divertindo. Deu um vento aqui e levou a comanda, não sei para onde. Entenderam? O que é isso? Previsibilidade em lei. Porque se assim não fosse, senhores, qualquer um poderia agir de qualquer forma, de qualquer modo, e nós não iríamos estar seguros. A famosa segurança jurídica. E é por isso que a Raíssa acertou em cheio. A lei, ela está para todos nesse território, né, brasileiro. Bacana até aqui, senhores. Alguma dúvida? Tá? Vamos embora. Ah, professor, então a norma jurídica, ela vai me imputar, né, a norma jurídica, ela vai dizer assim, cidadão, né, você tem que ter essa ação, você tem que ter esse comportamento, tá? Nós somos o destinatário dessa lei, por isso que a lei é para todos. A lei não é uma lei para mim, lá o do Natel, para o meu diretor, uma lei só para a Raíssa, uma lei só para o Thiago, uma lei só para o pessoal lá de Iuma. Não, essa lei ela é válida em todo o território nacional, certo? Quando a gente observa essas normas jurídicas, nós estamos falando de universalidade de comportamento e eu tenho que fazer essa observação.
essa observação. Bom, segundo o professor, juiz aposentado, gigante, Paulo Nader, que é o livro que a gente segue, né? Tem-se como norma jurídica o quê? Conduta exigida ou modelo imposto de organização social. As normas jurídicas nascem do jus professor, ius positum, né? Exatamente, tá? Baseado no positivismo lá de Auguste Comte. Nós estudamos isso. Ele era pupilo, né? Mas foi através do Auguste Comte que ele difundiu essa questão do positivismo e teve suas marcas indeléveis na história até os dias de hoje. Onde o método empírico é adotado como meio para chegar-se ao verdadeiro conhecimento. Como assim? A construção da norma jurídica dá-se por meio da observação de seguidas eventualidades, acabando por gerar como trabalhado por Emile Durkheim, um fato social. Daí, então, surge a figura do Estado, tá? Dispondo do direito como agente regulador. Somente o Estado pode legislar. Tá? Ele vai dizer assim, olha, nós vamos ter que ser mais atuantes aqui. Tá? Nós vamos ter que ser atuantes desse comportamento. E se nós não fizermos, outros organismos, até de nível internacional, vão fazer com que se valha, com que se cumpra. Não é muito longe, não. A Maria da Penha, ela é uma dessas situações onde você consegue visualizar a imposição dessa observância. Né? Maria da Penha teve aquela senhora, né? Ela comeu o pão da panificadora Satanás, gente. E ela dizia a todo instante, olha, eu não suporto mais assim. E ela quase que perdia a própria vida. Aqui não deu certo, não. Ela recorreu para outros órgãos, outros observadores a nível internacional. O Brasil foi até multado. Ei, camarada, vem cá. Você tem que observar isso aqui. Mulher está morrendo aí. E hoje nós temos essa obrigatoriedade de observarmos o combate à violência contra a mulher. Eu costumo dizer que é combater todo e qualquer tipo de violência, mas quando se fala em questões da mulher, vamos falar só do nosso estado. Muito provavelmente aí na sua cidade, você já viu ou presenciou ou já ficou sabendo, né, de alguém que praticou femicídio, né, que espancou a mulher, né, estupros, a questão da exploração financeira. A mulher trabalha, ela ganha lá os dividendos dela, o caba chega e diz, me dê esse dinheiro aí, vou ali tomar cachaça. Né? Ora, até mesmo nas questões inerentes ao suporte social dado aí pelos governos. Já teve pessoas que perderam a vida porque não queriam dar aquele suporte social para o marido, porque o marido disse que eu vou tomar cachaça com isso. A mulher disse, não, tem que comprar o leite por menino, está faltando tudo nessa casa. Aqui mesmo no Piauí aconteceu isso, meu povo. Então não imaginou se nós não tivéssemos esses observadores, se nós não tivéssemos o fato social, se não tivéssemos a questão da observância do direito, das normas, se não tivéssemos, né, esse poder de difundir este conhecimento para que todos nós possamos ter o quê? Acesso e saber onde e como cobrar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o estudo, o conhecimento, ele é libertador. Tudo bom, Clara Vieira? Muito bom dia. Então, senhores, olha o que é que acontece aqui. Quando eu tenho o agente regulador, né, direito como agente regulador, o Estado, impondo a sua norma jurídica positivada, está lá, positivada, né,
ele vai requerer essa conduta individual e social de um povo. E assim nós conseguimos, não é, dar aso às garantias desses valores. Mas não é só aquilo que está dispositivado, não. Semestre passado, nós vimos aí, quando nós estávamos estudando fontes do direito, princípios gerais do direito, falamos sobre a LIC, a LINDB. Eu falei para vocês sobre uma prática reiterada, né, tida pela sociedade como imprescindível e obrigatória. Nós estamos falando do quê? Do costume. Né? Nós vimos também o direito chamado de consuetudinário. Vocês lembram disso? É o direito chamado de consuetudinário. Tá? É outra situação onde nós fizemos até a observação sobre a questão do cheque pós-datado, né? O pré-datado. Uma prática reiterada. Né? E aí, muito bem observado pela sociedade, tida como imprescindível, importante. Né? Aí veio o direito de, olha, nós temos que dar uma segurança jurídica através dos nossos legisladores para quem faz negócios com esse papel de valor. Para quem aqui um dia vai fazer, eu tenho vários alunos que me abordam nas redes sociais e já me disseram, professor, na hora que eu terminar o meu curso técnico, que é o período que eu termino meu ensino médio, eu vou fazer bacharelado. Uns já disseram que querem ser delegados. Semana passada, uma aluna nossa, que eu não me recordo o nome da tarde, disse que vai ser juíza. E eu faço votos que a gente possa acordar muito mais jovens para esse instituto, né, para estudar todas as áreas, gente. É de suma importância. Ontem eu vi o professor Carlos Eduardo, né, dizer o seguinte, que deveríamos ter uma disciplinas onde visualizassem o estudo da base da Constituição, da base do direito, por exemplo, no ensino médio. Seria muito interessante para que a gente pudesse acordar toda uma nação para uma realidade. Né? Às vezes as pessoas têm direitos e perdem muito porque elas desconhecem, mas não é porque não esteja ali à vista de todos, mas por falta mesmo de acessibilidade a este conhecimento. É um ponto que eu gostaria de suscitar com vocês em um momento oportuno. Tá? Então, senhores, Instituto Jurídico, coloquem aí no slide. Instituto Jurídico, gente, nada mais é do que a reunião de normas jurídicas e afins, tá? Que rege um tipo de relação social ou interesse e se identifica pelo fim que procura realizar. O professor Nader assim colocou. O Instituto Jurídico, ela faz parte da chamada ordem jurídica, qualidade do direito positivo em agrupar normas que se ajustam entre si, formando, senhores, um todo harmônico, onde também traz consigo suas qualidades. O Instituto Jurídico, ele é a manifestação da norma voltada para as necessidades do indivíduo, partindo do direito subjetivo ao objetivo, quando solicitado, que é o direito posto. Né? São as instituições regulamentadoras que focam em um só interesse. Nós temos aí, por exemplo, a adoção, poder familiar, naturalização, a hipoteca e assim sucessivamente. Tá? Sucessivamente. Então, nós temos esse direito, senhores, como um conjunto de normas que regulam a conduta humana em sociedade. E o direito, sendo esse conjunto de normas, eles dizem que são normas o quê? Reguladoras, tá? Por assim dizer. É por isso que nós temos que estar sempre atentos a essas questões inerentes às normas. E aí, nós vimos as normas chamadas de normas morais e nós fizemos um contraponto com as normas chamadas de jurídicas. Nós vimos que as morais, elas não necessariamente são codificadas. O que é isso? Escrita. Né? Tem uma aceitação e o cumprimento
ela é individual. Lembra quando eu falei sobre a minha perspectiva moral, a minha ética? A transgressão, gente, ela vem daquele peso da consciência, lembra? A ressaca moral que eu falei. Tá? De contrapartida, as jurídicas, elas têm um código, elas são regulamentadas, né? Tem regulamentos, são as leis, né? A aceitação e o cumprimento, ela é impositiva. O Estado diz assim, vem cá, neném, faça, que se tu não fizer, vai ter problema. As pessoas têm que cumprir as normas, mesmo que não lhes não pareça justa. Quantos de vocês, quantos de nós já nos deparamos, às vezes, quando dizer, olha, mas esse processo aí foi muito injusto, esse resultado, essa sentença aí foi, botei fé não. Quantos de nós não já ouvimos falar isso, né? Ah, estou dizendo, lei aqui só funciona para rico, olha a injustiça aí. Né? Então, mesmo que que não nos apetece, nós temos ferramentas que elas hão de preservar, elas preservam a clareza das sentenças. Né? Tem ferramentas que elas preservam, né, o contraditório. Tem ferramentas que, se eu não puder pagar por alguém, temos aqui organismos que possam nos representar. E assim sucessivamente. O que não dá é para eu autotutelar, fazer justiça com as próprias mãos. Porque se todo mundo for começar a dizer, olha, você infringiu a minha lei, aquela que na minha visão ética, aquela que na minha moral, eu digo que isso não pode acontecer, aí eu vou retornar ao código de Hammurabi, corta a mão, mata um, decepa a perna. Será que eu posso voltar à lei do olho por olho, né, dente por dente? Segundo os doutos, eles dizem que se assim fosse, hoje nós seríamos uma sociedade, né, de cegos e desdentados. Por isso que a lei, ela está para todos. Muito bem. Então, dentro dessa questão, nós vamos ver aqui a estrutura lógica da norma jurídica. Né? A visão moderna da estrutura lógica das normas jurídicas, ela é baseada, e aí ontem mesmo eu estava falando com o professor Carlos Eduardo, ilustre amigo, profissão, advogado, professor, mestrando, gente boníssima, né? Ela é baseada em conceitos trabalhados, sabe por quem? Por esse Immanuel Kant. Olha, você que um dia estudou ou estuda filosofia, sociologia, tá? Gosta da história, você sabe que tem aí essa visão do Kant. E ele tem essa questão chamada do imperativo categórico e imperativo hipotético. É algo, né, muito, mas muito desafiador entender a visão desse ilustre. Né? O que é que eu posso ainda dizer, gente? Vamos lá. Auriane, as normas morais são de visão e caráter. Exatamente, Auriane. Já as jurídicas são leis que buscam manter a ordem e a organização social agindo de maneira justa e igualitária. Perfeito. Tudo bom, Adriano Rodrigues? Muito bom dia. Perfeito, Auriane. Tá? Então, o imperativo categórico está intrínseco à ordem moral. Ó, o imperativo categórico. Mesmo de caráter subjetivo, obriga de maneira incondicional, pois o cumprimento dessa é sempre necessário. Exemplo, deves honrar a teus pais. Esta afirmação pertence ao campo da moral. Né? Eita, professor, voltou a falar da Bíblia igual ontem, o professor Carlos Eduardo. Não, porque todos esses ensinamentos, eles estão presentes. E olha, muito foi difundido graças também à Igreja Católica. Gente. Outro dia nós estávamos estudando aqui São Tomás e Santo Agostinho. Né? Você que ainda vai aprofundar seus estudos, você vai se deparar com o direito canônico. Tá? E o direito, ele tem a sua escala evolutiva em sociedade.
A sociedade evolui e o direito também. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que hoje nós temos a própria questão da hermenêutica. A hermenêutica, gente, ela foi amadurecida, né, para entender das Sagradas Escrituras, né, as alegorias e etc. E aí temos um nicho mais aprofundado e até surgir a hermenêutica jurídica, que é a arte de interpretar. Né? Olha que coisa fantástica, tá? Então, essa afirmação, ela pertence ao campo da moral. Não é de essência normativa. Não tem nada que diga assim, tá positivado aqui, ó, tá escrito, não é? Para você honrar os teus pais. Não é? Muito embora na Bíblia seja um único mandamento com promessa. Não é? Honre teu pai e tua mãe para que sejam acrescidos os dias teus aqui na terra. Bacana? Então, ó, não é passível de coerção, porque se você não honrar o teu pai e mãe, não honrar a tua família, o teu irmão e etc, etc, a reprimenda que você vai ter é de caráter social, é de caráter pessoal, né? Você vai dizer assim, eita, peso na consciência, eu estou com minha alma dilacerada porque eu respondi mal ao meu pai, ou eu transgredi o comportamento educado com minha mãe, ou alguém da família, ou um idoso, etc. Não é verdade? Muito embora hoje nós temos, né, o Estatuto da Pessoa Idosa. Ele hoje é chamado assim. Né? Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. É um conjunto normativo positivado que ele procura dar previsibilidade de comportamento de todos nós em sociedade para com aqueles que estão ali representados dentro daquela característica de ser chamados de idoso. Se eu não fizer, posso ser filho, posso não ser filho, todos nós estaremos ali, não é? Obrigatoriamente sendo convidados pela lei a se fazer a sua observância. Caso contrário, nós teremos sim a possibilidade de reprimendas no intuito de preservar tais limites e assegurar, né, a estas pessoas com estas qualidades uma boa convivência. Gente, nós vamos daqui a pouco, é rapidão, né, meu diretor? 2 minutinhos, 3 minutinhos, dá tempo para beber uma águazinha e eu já volto com mais informações aqui para você no nosso curso técnico Serviços Jurídicos, Introdução ao Estudo do Direito. Rapidão.